Olá pessoal, hoje nós vamos fazer aqui mostrar uma abraçagem de uma American Stout. Só que não é uma American Stout qualquer, como diria o meu amigo André Miquelon, é uma American Stout IoT, com IoT integrado. O que nós vamos fazer hoje aqui? Eu tenho aqui o meu equipamento, uma panela, que eu vou fazer uma abraçagem de 20 litros. Eu uso a técnica de brewing na bag, basicamente é colocar o malte dentro de um voal, que é o meu caso aqui, como se fosse um sachê de chá. E eu vou fazer a abraçagem aqui assim, e eu preciso acompanhar a temperatura. Como eu vou fazer isso? Ou com termômetro, que eu sempre tenho junto comigo um termômetro, ou com esse sisteminha aqui. O que é legal desse sistema? Eu uso aqui assim um sensor DS18B20, que está ligado numa plaquinha, num Node MCU, um SP8266, e eu também tenho um displayzinho OLED, porque eu vou acompanhando em tempo real esse sistema. E aqui na minha tela, então, eu estou utilizando o EPM, que é um pins, que eu inclusive fiz um vídeo, está aqui na descrição, o link, no canal Internet e Coisas do André Miquelon, falando sobre esse sistema. O que é legal disso? Eu vou poder acompanhando as curvas da temperatura, aqui assim. Agora a temperatura da água está em torno de 13 graus. Aquele pontinho ali é o valor em tempo real, que é exatamente o que está marcando aqui no OLED. Então agora o que eu vou fazer é aquecer a água e ficar acompanhando a subida dessa temperatura até 52 graus. Quando eu atingir 52 graus, eu vou adicionar a aveia, aqui assim, e vou manter por 10 minutos. A aveia vai me dar a 52 graus, ela vai trabalhar as proteínas da aveia que depois vão trazer uma espuma mais consistente e mais duradoura. Então tá, eu vou ligar o sistema aqui e daqui a pouco eu volto quando a temperatura começar a subir aqui significativamente. O que é legal de tudo isso? Eu estou acompanhando agora em tempo real para essa abraçagem, mas esses dados estão sendo armazenados na nuvem. Eu tenho todo esse sistema, o EPM, a interface de comunicação com o meu broker, isso é outra coisa que eu esqueci de comentar. Esses dados aqui, o ESP8266, está mandando os dados para um broker na nuvem. No caso eu usei o Cloud MQTT, eu tenho uma conta free. A conta free dá tranquilamente para fazer essa brincadeira. E de lá então o EPM Server coleta esses dados, tudo via Wi-Fi. Como eu tenho esses dados armazenados, eu vou poder utilizar essas informações para as próximas braçagens. E aí eu vou poder, ao longo do tempo, quem sabe, até aplicar alguma coisinha de inteligência artificial, machine learning, e melhorar o meu processo, melhorar a qualidade da minha cerveja. Vamos lá? Então tá, olha só, já passaram 4 minutos e ele já subiu 7 graus, ele está em torno de 13 e agora ele está em torno de 20 graus. E eu estou acompanhando aqui no meu gráfico em tempo real essa subida. O que é legal disso? Eu consigo ter uma ideia, depois quando for olhar o histórico, como é que o meu equipamento se comporta. Isso para todo cervejeiro que faz cerveja em casa. É fundamental conhecer o seu equipamento para saber se tem que botar um pouco mais de água, retirar, evaporar um pouco mais, até chegar nos parâmetros desejados para a cerveja, para o estilo da cerveja que a gente está fazendo. Aproveitando que a gente já está vendo aqui assim, essa parte, esse aqui então é o chiller. Eu fiz um sistema de recirculação de água, para não desperdiçar tanta água. A primeira água, quando eu for colocar lá, eu recolho nessa bombona, que depois eu uso como água de lavagem, para lavar o equipamento. Então é uma água que quase a 70 graus que eu uso então para lavar os equipamentos. Vamos subir e cuidar agora que quando nós chegarmos a 52, nós vamos ter que desligar o sistema e então adicionar a aveia em flocos, que no caso foi moída, porque isso é outra coisa que é interessante mencionar. Na técnica Brewing na Bag, ela tende a ter uma eficiência um pouco menor que a técnica tradicional de colocar todo o conteúdo no balde. E o que acontece então? Eu moo um pouco mais o meu malte e aí eu consigo ter uma extração melhor. E eu não vou ter o problema de entupimento e tal, porque justamente eu uso um voal, então a malha é bastante fina, eu consigo ter uma boa separação. Olha só que coisa interessante que nós temos de recurso disponível nesse sistema. Eu vou vir aqui exatamente no ponto onde eu liguei a água e eu vou fazer aqui
um Add Annotation. Eu seleciono a minha variável, só tenho uma variável aqui e eu vou colocar aqui, ó, início do aquecimento da água até 52 graus Celsius. Essa anotação que eu botei aqui no gráfico, eu vou poder recuperar depois numa planilha Excel. Neste mesmo ambiente tem dataset análise, depois eu vou poder fazer análises mais rebuscadas e eu vou conseguir ver que ali então foi o meu ponto de início. E assim como eu fiz isso, eu posso vir aqui mais para trás do meu período. Olha só, aqui eu tenho a temperatura ambiente, a sala estava mais fria, aqui na cantina estava mais frio do que na água, quando eu coloquei o termômetro. Outra coisa que é interessante comentar, aqui assim, desse sistema, aproveitando que aí a temperatura ainda está subindo e não chegou a 52, é o seguinte, este gráfico aqui que eu estou vendo, qualquer pessoa, qualquer usuário logado nesse sistema também pode ver. Eu salvei ele no próprio servidor. Então, se vocês tivessem acesso a uma conta agora nesse sistema, vocês poderiam acompanhar minha abraçagem agora em real time também. Então, esse sistema também tem gerenciamento de usuários. Uma coisa que eu esqueci de comentar, esse sistema, até 20 variáveis, sobra porque eu estou fazendo aqui, é totalmente gratuito. Então, vale muito a pena usar esse sistema aqui na abraçagem, para ter todos os seus históricos armazenados. Outra coisa interessante é essa página aqui. Nessa página que eu estou mostrando aqui agora é a página de configuração do MQTT. Se vocês não sabem o que é MQTT, recomendo fortemente assistirem o curso de MQTT no canal Internet e Coisas do André Miquelon. Lá que eu aprendi muitas das coisas que eu estou aplicando aqui, inclusive lá tem exemplos de como fazer com que o seu ESP8266 mande dados via MQTT para um broker, e depois tem outros vídeos, inclusive no meu canal, tem link aí na descrição, de como instalar esse sistema, configurar para ler esses dados via MQTT e armazenar aqui, para a gente poder acompanhar então a nossa abraçagem. Olha, a rampa de subida de temperatura, estamos quase chegando lá, vou parar de gravar, porque agora é o momento crítico que eu vou ter que botar na aveia ali, e até daqui a pouco. Quando bateu 5200, eu desliguei o fogo e adicionei a aveia. Então dá para ver exatamente ali no gráfico agora o patamar que está ficando, e agora ele vai ficar assim por 10 minutos. Eu acabei de ligar o cronômetro. Como ali tem um volume relativamente grande, a capacidade térmica é grande, provavelmente ele vai manter essa temperatura pelo menos pelos 10 minutos, que é exatamente o que eu preciso. Se eu estivesse num ambiente mais frio ou estivesse fazendo menos, eu teria que conhecer o meu equipamento e saber se seria suficiente ou não. Por isso é tão importante nós termos esse histórico para a gente poder fazer uma análise com calma depois, porque durante a abraçagem nós não temos tanto tempo assim para parar e tomar uma decisão. Se eu já tenho esses estudos, essas informações previamente, facilita bastante. O que é que eu vou fazer agora? Exatamente nesse ponto aqui eu vou adicionar uma anotação, Add Annotation, e aqui eu vou botar desliguei fogo e adicionei aveia. Então agora é a fase que eu estou trabalhando com as enzimas que vão atuar sobre as proteínas da aveia, que vai me dar uma característica de espuma bem melhor. Se vocês quiserem aprender cerveja, aí vocês já sabem, o canal do André Miquelon. Então eu vou deixar aqui na descrição os dois canais que eu costumo acompanhar e aprender sobre essas técnicas para fazer cerveja. Até daqui a pouco. Então pessoal, como eu falei de equipamento, eu ainda não conheço muito bem, essa aqui é a minha quarta abraçagem. O que acontece? Eu já estou lá em quase 54 graus, eu simplesmente dei uma homogeneizadinha ali, mexi no meu sistema e a temperatura deu uma subidinha. Acho que isso não vai interferir, eu quero ver se eu chamo uns amigos meus especialistas em cerveja e especialistas em machine learning e análise de dados para fazer um vídeo com eles depois, analisando esse conjunto de dados. Vamos ver, quem sabe eu consigo convencer eles para me ajudar nessa, talvez trocando por uma American Stout, quem sabe, né? Daqui a pouco. Então pessoal, passou os 10 minutinhos, mais ou menos, ficou um patamar ali em torno de 52, 53 graus, 54. Esses dados depois eu vou analisar. Eu até achei que a temperatura fosse se manter por conta da quantidade que eu tinha, da temperatura que está frio e da quantidade que eu botei, que não foi muita, e realmente não chegou a ter interferência nenhuma na temperatura. Então já está ali, ficamos naqueles 10 minutinhos.
E agora eu liguei de novo o sistema e eu estou indo para a temperatura de 66 graus. Eu quero manter a 65. Quando eu bater 66 graus, eu vou adicionar o malte. Eu agora aqui, eu também estou utilizando para controlar o meu sistema aqui, o MQTT Dash também, que é gratuito, e se conecta no MQTT. Quando bater 66 e eu adicionar o malte, eu vou botar aqui que eu fui para o estágio da abraçagem efetivamente. E eu vou trocar agora o set point, inclusive, que eu tinha esquecido de botar antes. Meu próximo set point é 65 graus, que é a temperatura que eu vou trabalhar por 40 minutos. Então eu vou deixar 40 minutos em 65 graus, depois que eu adicionar o malte, e mais 20 minutos depois em torno de 70 graus, porque eu quero que ela seja uma cerveja um pouquinho mais seca, mas tenha um pouco do malteadinho de fundo que eu gosto bastante. Então, subindo a temperatura, daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, já colocamos o malte. Usando o MQTT Dash no meu celular, coloquei que entrei em Mesh. Meu set point agora é 65 graus e eu vou manter por 40 minutos nessa temperatura. É interessante eu já marcar aqui, como eu fiz antes, adicionar uma anotação nesse ponto, add annotation nessa variável, adicionado o malte. Enquanto eu adicionava o malte, eu deixei o gás ligado, bem fraquinho, mas quando ele chegou em 67 graus, mais ou menos, eu estava vendo ali, eu apaguei o gás e fiquei mexendo até que entrasse em equilíbrio. E parece que funcionou e agora eu cheguei na minha temperatura que eu desejo ficar por 40 minutos, que é essa daqui. Daqui 40 minutos a gente volta a se falar. Uma coisa que eu me esquecendo, a receita dessa American Stout também está aqui na descrição desse vídeo, até daqui a pouco. Então pessoal, passou os 40 minutos, agora eu acabei de ligar o aquecimento, já coloquei no MQTT Dash, no novo set point agora é 70 graus, eu vou subir a 70 graus e manter por mais 20 minutos para então pegar aqueles açúcares não fermentáveis. Então eu acredito, eu espero que a cerveja fique um pouco mais malteada agora. Vamos aproveitar agora e vamos adicionar essa anotação aqui já, ó. Add annotation na minha variável e subindo temperatura até 70 graus Celsius. Perfeito. Depois dessas informações eu vou poder recuperar nas minhas análises e aí montar minha inteligência artificial, imaginar como é que eu vou preparar minha próxima cerveja, enfim, a gente se vê daqui a pouquinho. Então tá pessoal, terminei agora a parte do malte a 70 graus, ele ficou em torno de 20 minutos. O que eu vou fazer agora é retirar o bag e fazer uma lavagem. Eu já estou com a água pronta aqui. A água está em torno de água de chimarrão, para quem não sabe, em torno de 70 graus, 73 graus. A água não pode estar muito quente, senão eu vou acabar pegando muito dos taninos das cascas e aí vai dar um saborzinho mais astringente na cerveja. Eu não quero isso. Eu vou então vir aqui e adicionar a minha anotação exatamente nesse ponto, que é a remoção do bag com o malte. Depois eu vou usar isso aqui na análise. Então, assim que eu fizer a lavagem, eu já vou começar a partir do aquecimento da água para irmos então para a etapa de fervura. Daqui a pouco. Agora, depois de terminar o processo, antes da fervura, isso aqui teoricamente está indicando que foi convertido o amido em açúcares, então já tem açúcares ali, e aí agora vai entrar na parte da fervura. Olá pessoal, então, agora eu já liguei o gás, todo o vapor, para levar até a fervura. Eu já estou com o meu lúpulo aqui, Nugget, a receita está na descrição. Eu gosto de usar esse equipamento aqui para ficar menos sujeira ali depois para ter que limpar. E no final eu vou fazer uma coisa que teoricamente não se faria numa Dry Stout, talvez se faça numa American Stout, que é a adição do Cascade, nos 5 minutos finais. Eu fiz isso numa outra cerveja, depois eu vou mostrar ela para vocês. Ficou super boa. Então a minha cerveja, eu venho falando que é uma American Stout, mas eu não sei se ela é American Stout ou não. Aqui está a cor dela agora no momento. Não sei se dá para enxergar, ela já está bem escura. Está com um aroma super gostoso e
bem docinha, óbvio, né? Ela está com 1057. Dentro do estilo American Stout é de 1050 a 1075. No caso, talvez esse 1057 ainda vai aumentar um pouco mais, porque como vai ferver, eu vou perder em torno de 3 a 4 litros aqui na minha fervura. Então ainda vai ficar um pouquinho, 1058, 1059. Então está dentro da faixa da American Stout. Mas a minha receita original eu busquei uma Dry Stout, só que como eu não gosto muito da Dry Stout, eu fiz isso. Eu deixei ela um pouco mais maltada, por isso aquela rampa lá em torno de 70 graus. E eu também botei esse lúpulo Cascade no final para dar uma refinada no lúpulo. Então, desculpe, mas não é nem uma Dry Stout, nem uma American Stout, é alguma Stout. Então, quem sabe eu mando isso aqui lá pro Leandro e pro Cadu para eles descobrirem lá no Mijuca que eu gosto que estilo é esse daqui. Então vamos lá. Quando iniciar a fervura, eu vou botar o lúpulo e a gente se fala daqui a pouquinho. Então, pessoal, ainda estamos aquecendo a água para chegar até o ponto de fervura. Aqui não chega a bater exatamente 100 graus, numa certa altitude. E o legal de a gente ter os dados assim, o histórico e poder ir acompanhando, é que eu posso prever que mais ou menos daqui a uns 10 minutos, deixa eu levantar aqui assim para não ficar fazendo autoajuste, mais ou menos daqui a alguns 10 minutos eu vou chegar perto de 100 graus, ou seja, lá pelas 3 horas. Dá para ver que uma vez que eu defini uma vazão de gás para injetar calor no sistema, ele sobe a temperatura de maneira bem linear. Então, fazendo uma extrapolaçãozinha, eu acho que daqui a 10 minutos a gente volta aí para então adicionar o lúpulo e iniciar por 1 hora esse processo de fervura. Até daqui a pouco. Então, pessoal, já iniciou a fervura. Como nós vivemos num mundo maravilhosamente não linear, obviamente aquela extrapolação que eu fiz já deu tudo por água abaixo. Foi só eu mexer ali um pouquinho na panela para dar uma homogeneizada na temperatura, ela estava com espuma, que ele deu um salto lá, olha lá que legal, foi para 93, 94 graus e agora ele iniciou a fervura quase em torno de 95 graus, para ver que já está meio que se estabilizando nisso. Então, o que é interessante disso? Inclusive no canal Cerveja Fácil, o Leandro comenta essa questão da espuma na hora que tu agita, então acaba promovendo a fervura, às vezes ela fica segurando. Então ela já está com uma fervura bastante forte, já adicionei o lúpulo de amargor e agora nós vamos aguardar por 1 hora. Pode ver que já está bem estabilizado aqui no gráfico, ó. Já dá para ter uma ideia que vai ficar fervendo nessa temperatura. Obviamente não é 100 graus, por 2 motivos. Primeiro motivo, isso aqui é uma mistura, não é água pura. E segundo motivo, nós estamos à altitude, então ele realmente tende a ferver uma temperatura mais baixa. Então era isso, pessoal, até daqui a pouco mais. Então, pessoal, estamos ainda na fervura, o lúpulo de amargor está aqui dentro, a temperatura chegou a 95 na fervura e ela vem descendo agora, ainda está em plena ebulição. Mas outra coisa que é interessante ver é que nessa aplicaçãozinha ela tem a temperatura mínima e a temperatura máxima, além de indicar essa temperatura corrente agora que é em torno de 93 graus, 93 e 12, enfim. A mínima é 12 graus. 12 graus é a temperatura quando eu liguei o sistema do ambiente, por isso o lenço está frio aqui dentro. Agora já está um pouquinho mais quente aqui por conta do calor de todo esse processo. E a temperatura máxima que ele bateu está lá em 95,2. Então esse sisteminha é legal porque a gente também tem uma ideia da temperatura mínima e máxima que atingiu ao longo de todo o processo. Então a gente consegue saber se passou ou não das temperaturas. Outra dica que é bem legal, eu peguei lá do canal Cerveja Fácil, o Leandro, é o AgroKeg. Depois eu posso botar aqui, fazer o prime aqui dentro ou eventualmente a própria carbonatação aqui. É bastante legal, tem até a torneirinha piquenique aqui para servir depois. O link está aqui na descrição, então vale bastante a pena montar mais uma gambiarra, além de todas as gambiarras que a gente está vendo aqui. Então daqui a pouco eu retorno com vocês para colocar então o lúpulo de aroma. Até daqui a pouco. Então, pessoal, eu coloquei aqui o chiller, fiz a anotação no gráfico, seguindo aqui meus procedimentos como eu fiz antes. E a temperatura que estava descendo, e eu dei aquela explicação de engenheiro, eu vou ter que achar uma outra explicação, porque ela subiu para
95 graus e ficou fervendo esses últimos 5 minutos quando eu adicionei o Cascade. Liguei o chiller no meu sistema que eu mostrei para vocês antes de recirculação. A água está sendo super quente, está sendo fumaça, deve estar quase em 70 graus ali. Depois eu vou medir com o termômetro, eu digo para vocês. E aí agora eu vou simplesmente fazer o Whirlpool para poder fazer com que eventuais sedimentos que tem, o Cascade, que eu adicionei direto o Cascade, eu não botei ali, ele fique no fundo para depois eu fazer a retirada daqui e botar no fermentador então. Ó, eu recém liguei, eu estava com 95, eu já estou com 89 graus e a temperatura está descendo ali. Tá? Nos falamos daqui a pouco. Então tá, pessoal. Essa aqui é a Dry Stout, American Stout ou alguma Stout bem escura que a gente fez na braçagem anterior. Só não estava ainda com todo esse aparato, televisão, esse sistema IoT aqui. A temperatura já está em 33 graus, daqui a pouco nós vamos desligar aqui e vamos ir colocar tudo isso no fermentador. Então, pessoal, até a próxima. Saúde! Saúde! O Proust! Então, pessoal, deu em torno de quase 22 litros aqui. Eu vou perder muito provavelmente uns 2 litros aqui no final, que é onde fica toda a scrub e sedimentos. Principalmente da parte final, né, do lúpulo que eu adiciono. Aqui já está a minha levedura da fermentação passada, eu vou utilizar nessa aqui. A temperatura aqui ela já está em torno de 23, 24 graus. Aqui tem em torno de 18, eu já vou colocar então em uma temperatura um pouquinho maior, né? É legal porque ele já inicia a fermentação mais rápido. Eu vou fazer agora a transferência então daqui da panela, onde eu fiz a mosturação, para o meu balde fermentador, tudo devidamente higienizado e tal. Então, vamos lá, vamos iniciar devagarinho a passagem, devagarinho no começo para não puxar rápido o fundo, e vamos iniciar a transferência. E logo após feita essa transferência, que é legal fazer um splash, dar uma aeração ali, eu ainda tenho uma bombinha aqui, que eu já vou montar agora para deixar uns 5 minutos ela aerando a cerveja, porque a levedura ela precisa de oxigênio nessa fase inicial. Então o único momento que precisa ter oxigênio é este momento. Dúvidas, assistam lá no canal Cerveja Fácil. Então, pessoal, acabou o espaço do celular que eu estava gravando, agora eu vou usar esse daqui, já está detalhezinho escuro, por isso que eu estou tendo que usar a luz. E aqui está o sisteminha, que tem um relé para ligar e desligar a geladeira. Ali tem um ESP e aqui dentro então eu tenho o DHT22 para me dar a temperatura da geladeira, e no balde de fermentação eu tenho o DS18B20 dentro de um poço termométrico. E como aqui é muito frio, eu ainda peguei uma cafeteira velha, serrei ela e tá ali embaixo. Então agora eu esfrio com a geladeira e aqueço com a cafeteira. Então era isso, pessoal. Agora terminamos todo o processo.